Olá! Já parou para pensar em como as plantas parecem simplesmente saber o que fazer? Como é que elas organizam o próprio crescimento, a floração, a sobrevivência? Tudo com uma precisão silenciosa que parece até mágica. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que esses seres que não têm cérebro nem sistema nervoso conseguem executar planos tão complexos? A resposta não é mágica, não. É uma conversa química fascinante e totalmente invisível que acontece dentro delas. E é isso que a gente vai entender agora. Então, para começar, vamos dar uma espiada nesse mundo secreto. Por trás daquela aparência calma, parada de uma planta, existe uma comunicação interna frenética. É um verdadeiro diálogo químico que dita cada passo da vida dela. Pensa nisso como se fosse uma orquestra. Não tem um maestro ali na frente regendo tudo, mas existe uma sinfonia de sinais químicos que garante que cada parte da planta, a raiz, o caule, a folha, toque a sua nota na hora certa. O resultado? A harmonia perfeita do crescimento e do desenvolvimento. E os músicos dessa orquestra são chamados fitormônios. Basicamente, são substâncias que a própria planta produz e que, mesmo em quantidades minúsculas, minúsculas mesmo, funcionam como mensageiros superpoderosos. São eles que dizem para uma célula: "Ei, hora de se dividir. Agora você precisa crescer." Ou até: "Ok, chegou a hora de envelhecer." Tá, mas como foi que a ciência descobriu essa linguagem secreta? Decifrar esses sinais não foi nada fácil. Foi uma verdadeira história de detetive da botânica, sabe? Cheia de pistas, experimentos super engenhosos e, claro, grandes revelações. Essa história começa lá atrás com ninguém menos que Charles Darwin e o filho dele. Eles perceberam uma coisa curiosa. Uma plantinha sempre se curva em direção à luz, mas só se a pontinha dela estiver descoberta. Anos depois, outros cientistas, como Boysen Jensen, foram além e provaram que existia um sinal que viajava dessa ponta para o resto da planta. Mas o pulo do gato veio com Fritz Wendt, que finalmente conseguiu isolar essa substância misteriosa. E o mais fascinante é a simplicidade e a genialidade desses experimentos. Olha só, eles iam cobrindo a ponta, cortando, colocando uma barreira, e com isso eles deduziram que existia um mensageiro químico muito antes de conseguirem enxergar qualquer coisa. Eles provaram que algo descia pela planta e mandava o lado que estava na sombra crescer mais rápido. E é por isso que a planta se curva para a luz. Genial, né? E o nome que o Fritz Wendt deu para essa substância foi perfeito. Caiu como uma luva. Auxina, que vem do grego auxien, que significa literalmente crescer. Ele batizou o primeiro mensageiro químico das plantas com o nome da sua função principal. A partir daí, um campo inteiramente novo da botânica começou a nascer. Bom, depois que descobriram um hormônio, os cientistas perceberam que existiam vários outros. E eles não agem sozinhos de jeito nenhum. Eles funcionam num sistema super equilibrado, como se fossem os aceleradores e os freios de um carro. É bem simples de entender. De um lado, a gente tem os promotores, que são os que pisam no acelerador, mandando a planta crescer, brotar, se desenvolver. Do outro lado, tem os inibidores, que acionam os freios, preparando a planta para condições difíceis, como o inverno, ou simplesmente controlando o ritmo do crescimento. O segredo de tudo está no equilíbrio entre eles. Entre os principais aceleradores, a gente tem as giberelinas, que são responsáveis por aquele estirão de crescimento, sabe? As alcinas, que a gente já conheceu, que guiam a direção do crescimento e ajudam a formar os frutos, e as citocininas, que são tipo a fonte da juventude das plantas, fazendo as células se dividirem e mantendo as folhas verdes por mais tempo. E essa imagem aqui é brilhante para entender essa dinâmica. É como se a giberelina chegasse na semente gritando: "Acorde!" Ela quebra a dormência e dá o start na germinação. Em compensação, o ácido abscísico, que é um inibidor, chega sussurrando: "Vá dormir", mantendo a semente ali, quietinha, esperando o momento certo para brotar. É um exemplo perfeito dessa dança entre acelerar e frear. Ok, tudo isso é muito interessante, mas por que isso importa tanto para a gente no nosso dia a dia? Porque ao entender essa linguagem química, a humanidade aprendeu a conversar com as plantas. E isso transformou a agricultura para sempre. Exato. A gente deixou de ser só observador e passou a participar ativamente do processo. Hoje, usamos esse conhecimento para guiar o crescimento das plantas, moldando elas para atender às nossas necessidades de um jeito que, olha, era impensável um século atrás. Olha só este exemplo fantástico. Normalmente, uma flor precisa de pólen para virar um fruto. Mas, se a gente aplicar a auxina direto na flor, a gente consegue enganar a planta. Ela acha que foi polinizada e desenvolve o fruto do mesmo jeito.
O resultado? Frutas sem sementes como as que a gente compra no supermercado. E a lista de hacks não para por aí. A gente usa giberelinas para ter uvas maiores e sem sementes. Usa o gás etileno para amadurecer bananas e tomates na hora certa. Usa auxinas sintéticas como herbicidas que só matam as ervas daninhas. Citocininhas para manter a alface crocante por mais tempo. E giberelinas de novo para garantir que uma lavoura inteira germine ao mesmo tempo. É a ciência da botânica aplicada direto na nossa mesa. No fim das contas, essa manipulação hormonal se tornou uma das ferramentas mais poderosas da agricultura moderna. Ela permite mais produtividade, menos desperdício e alimentos com as características que o mercado e a gente procura. Então, fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que a gente olhar para um broto crescendo, uma fruta amadurecendo ou uma folha caindo, talvez a gente possa lembrar da incrível e silenciosa sinfonia química que está rolando ali. Uma linguagem secreta que rege toda a vida vegetal que existe ao nosso redor.